grande nação no mundo. Obrigado, Senhor. Bom, caros amigos, nós vamos ter essas lives todas as quintas-feiras e essas lives normalmente vão ter 3 secções. A primeira secção vai ser o VM7 prévio, portanto um ponto prévio. Depois vamos ter o VM7 análise, portanto vamos analisar um tema da semana, um tema do mês. E vamos ter o VM7 denúncias. Portanto, casos que vocês sabem, nós já lançamos um e-mail onde vocês podem lançar as vossas denúncias de injustiças que estão a sofrer, tanto no setor privado como no setor público. Enviam e-mails para nós e vamos, com a nossa vasta equipa de pesquisadores, analisar, procurar esclarecer, buscar as provas e depois disso vamos falar desse assunto, a busca de uma solução para o teu problema. Bom, vamos diretamente ao assunto. Nós temos um ponto prévio hoje. Qual é o ponto prévio que nós temos? Ponto prévio é exatamente LAM, ou LAM, como algumas pessoas costumam dizer, LAM. Portanto, está a dominar o debate nacional hoje a alienação de cerca de 91% das ações da LAM. Para quem quiser uma palavra simples, venderam a LAM 91% daquilo que é a LAM está vendida para operadores, não vamos dizer privados, mas sociedades anónimas, mas maioritariamente, digamos assim, controladas pelo Estado. Aquilo que o professor Tibana chamou das 3 Marias, né? Significa que nós temos a IMOS, temos a HCB e temos a CFM. Então, todas essas empresas são empresas que fazem parte daquilo que se chama do setor empresarial do Estado, né? Setor empresarial do Estado. Portanto, aqui está passando uma imagem que não devia passar agora, uma imagem está um pouco adiantada. Penso que a nossa produção tinha que esperar um bocado no momento certo para nós mostrarmos isto. Ok, nós aqui temos aqui 91% da LAM. Vocês não conseguem pôr uma janela aí ao lado também para as pessoas ainda continuarem a ver o Venâncio. Portanto, ok, está aí. Então, assim está bem. Perfeito. Então, estava a dizer que nós vendeu-se este governo daquilo que eu chamo de governo do Zoto. O governo de vamos ver lá à frente. Agora precipitou-se e vendeu 91% das ações às 3 Marias. Portanto, EMOS, HCB e CFM. Mas o que acontece? O que nós podemos dizer sobre isto? Primeiro, esta é uma operação um pouco precipitada. É uma operação que é feita de acordo com conversas de café. É uma operação que é feita de acordo com conversas informais e banais e não propriamente com um entendimento muito claro do que é realmente os grandes negócios do Estado. A primeira coisa que nós temos que nos ater aqui é que não se pode fazer uma venda de ações desta natureza sem primeiro fazer um estudo de viabilidade técnica e financeira dessa operação. Isto é o primeiro ponto. E nós ouvimos o porta-voz do governo de Matéria Reza, a dizer que esta é uma operação quase fiscal. Portanto, nós notamos que não houve estudo nenhum. Ponto número 1, não houve estudo, não houve nenhuma análise de risco financeiro, não houve nenhuma análise fiscal, não houve nenhuma análise em matéria de investimento e nenhuma análise sobre os riscos que este investimento ou esta venda pode trazer para o setor empresarial do Estado. Uma das questões que é importante nós nos atermos aqui é que as empresas que neste momento vão deter os 91%, sendo de um setor empresarial do Estado, significa que nós estamos a transferir o risco fiscal que estava concentrado na LAM para empresas, mas que na globalidade o endividamento permanece no setor empresarial do Estado. Que já sabem vocês que há muitos estudos que mostraram que o setor empresarial do Estado é um dos setores que compõe o maior risco fiscal para o país. Então significa que em matéria de risco fiscal, em matéria de endividamento público e o risco que isso representa para a economia, não há nada que mude, porque o investimento continua dentro de um setor problemático, deficitário, e se nós formos olhar a EMOS hoje,
É uma empresa que está cheia de problemas, não vale a pena que hoje detalharmos. A única empresa que tem mais ou menos um balanço estável, também digamos que mais ou menos, é a HCB. CFM, como vocês sabem, também tem um endividamento muito elevado e neste momento também com ela própria, o CFM, também já é um risco para o setor empresarial do Estado. Portanto, significa que esta operação é uma operação precipitada, é uma operação que não foi feita com base em nenhum estudo, nenhuma análise macroeconômica e fiscal do próprio investimento. Outra questão também que é importante é dizer o seguinte, é que nós temos que perceber que o problema que a LAM tem não é só um problema de aeronaves. Agora está-se a falar de uma injeção, de uma recapitalização da LAM com investimento de cerca de 130 milhões de dólares e para adquirir cerca de 8 aeronaves. O problema não é esse. O problema não é só adquirir aeronaves. O problema das LAM não é um problema de ativos, né? Aeronaves, portanto, investimento nos ativos, mas acima de tudo é o modelo de gestão que a LAM tem. Esse é o grande problema. Se vocês não creem, há uma imagem que passou aí, agora pode passar. Nós tivemos no Tribunal Judicial da cidade de Maputo pessoas das LAM que recolheram os calabouços por causa de desvio e gestão danosa. Há uma imagem que mostra 50 milhões de meticais que foram desviados na LAM e há pessoas que foram julgadas por isso. Este é que é o grande problema que as LAM têm. Este é o grande problema que as LAM têm. Outra questão também, vocês sabem, ainda muito recentemente, a LAM, digamos assim, alugou, digamos assim, uma aeronave vinda da Indonésia, vocês sabem, que ficou quase um ano, portanto foi no início de janeiro, que depois de cerca de 71 milhões de meticais, mais ou menos, um pouco mais de $1 milhão, que a gente pagou para alugar uma aeronave que não chegamos a usar. A aeronave voltou. Ainda há pouco tempo, depois de 5 anos, isto é, em 2019, a LAM mandou 2 aeronaves Embraer para o hangar em Quênia. E a ideia em Quênia era para vender aquelas aeronaves. Não conseguiram vender as aeronaves, estavam a pagar uma fortuna todos os meses, quase $50 mil só de parqueamento de 2 aeronaves. E chegaram à conclusão que os custos que tiveram só com o parqueamento das aeronaves eram tão grandes que acabaram fazendo o quê? Presta atenção no que vou dizer. Venderam as aeronaves em peças. Significa que a própria LAM estava virada uma sucata, ou uma sucateira, ou uma empresa, aquilo que se diz hoje, um scrap, uma scrapeada, como diz os miúdos hoje. Então, este é o problema que a LAM tem. O último relatório de contas das LAM mostravam deficiências muito grandes na gestão, e uma das grandes questões são os camaradas que viajam de um lado para o outro sem pagar. Antigos combatentes, os filhos, não sei o que. Isto é que levou a LAM à derrocada. Isto é que levou a LAM à falência. Então, não é um problema só de comprar aeronaves. É preciso um novo modelo de gestão da LAM. É preciso também fazer um estudo muito pormenorizado, uma requalificação. Portanto, antes de vender a LAM, era preciso uma requalificação e reestruturação da LAM. Só depois disso é que a LAM podia ser vendida. Não nestas circunstâncias. Outra questão importante. CFM, o que entende da aviação? Zero. HCB, o que entende da aviação? Zero. EMOS, o que entende da aviação? Também zero. Hoje, o importante, e aqui está, temos aqui, este manifesto, se tivessem copiado como deve ser, explica muito bem como é que esses exercícios devem ser feitos. Este manifesto explica muito bem. Muito bem. Mas antes de irmos ao nosso manifesto, queria explicar aqui uma coisa. Primeiro, é preciso perceber que esta operação, e aqui concordo, eu vi um artigo muito bonito que foi escrito por acho que é um pseudónimo, alguém diz que é Alfredo Molhano, mas não sabemos se a pessoa existe, que ele diz claramente que primeiro era preferível o Estado ter alienado 49% da participação e ficar com uma participação maioritária de 51%. Portanto, isto seria mais equilibrado. Outra questão também que se podia fazer era abrir o mercado, não só para as Três Marias, isto é, EMOS, CFM, HCB, mas abrir para o mercado internacional. E aí, naturalmente, teríamos várias opções, como, por exemplo, só aqui em África você tem
a Ethiopian, que é Airways, que é uma empresa muito eficiente do ponto de vista técnico, muito eficiente do ponto de vista operativo, muito eficiente do ponto de vista da gestão. Ou você teria também aquela companhia que me trouxe aqui no dia 9 de volta para o país, que é o Qatar Airways. Por exemplo, era importante abrir o mercado, permitir que essas grandes companhias internacionais também pudessem participar nesta oferta pública de ações, não é? Como se diz em Portugal, OPAs. Então, o que acontece é que também isto não foi feito. Mas por que não foi feito? Uma razão muito simples, presta atenção, abre bem os ouvidos que eu vou dizer agora, você vai entender por que o governo de Mattei Reza não quis abrir o mercado para o mercado internacional. Passa a repetição. Por uma razão muito simples, é que se fosse para vender no mercado aberto internacional, digamos, na praça internacional, as contas da LAM deviam ser com padrões contabilísticos internacionais. Significa que todas as falcatruas que andaram a fazer na LAM viriam a público. E uma forma de fechar isto, camuflar isto, esconder isto, foi a opção de fechar o mercado e vender para empresas, na verdade, empresas do setor empresarial do Estado, que na verdade são empresas do Estado, controladas pelo mesmo ente que é a Frelimo. É a Frelimo que faliu a LAM, é as empresas controladas pela Frelimo que compram a LAM. Não se fez o quê? Nada. Anamalala. Não há nada. Portanto, na verdade, é um mau exercício, na verdade, é uma péssima operação, na verdade, o risco vai aumentar para o nosso mercado. Na verdade, os operadores, os investidores internacionais não vão acreditar em Moçambique. É um sinal de desconfiança e isto vai repelir os investidores estrangeiros para Moçambique. Portanto, isto é um mau sinal, significa que uma das maiores operações financeiras, operativas, que é feita no setor empresarial do Estado é uma catástrofe, uma autêntica catástrofe. E querem continuar tal e qual a controlar as coisas e a falir. Não tem hipótese a LAM de sair da situação em que está. Bom, esta era a questão que nós queríamos colocar aqui sobre a LAM. Mas há uma coisa que é importante. Não é só andar a vender, ações. É importante uma coisa, daí que eu mando aqui dizer. É importante o que nós vamos dizer aqui no manifesto sobre isto. É muito importante. Tem aí a imagem do nosso manifesto. Mostra-me só os pilares, os 6 pilares do nosso manifesto, para vocês entenderem. Aqui tem os 6 pilares muito importantes do nosso manifesto. No primeiro pilar, nós falamos de quê? Da reforma do Estado. É importantíssimo, vocês podem, aqui na reforma do Estado, tem uma questão extremamente importante que estamos a ver, estamos a falar dessas questões. Eu gostaria que vocês também pudessem comprar este livro, porque este livro existe, este manifesto está no mercado, vocês podem comprar este manifesto. Na página 73 deste manifesto, aí está a página 73 do manifesto, espero que vocês consigam aí ver muito bem. O que diz esta página? Esta página, dentro do primeiro setor, dentro do primeiro pilar que é a reforma do Estado, há uma componente, chama-se componente 4, que é gestão responsável e eficiente dos recursos do Estado. Se nós formos a passar um pouco mais para frente, na página 74, vão ver a grande solução que nós estamos a trazer para estas questões de roubalheira, da destruição do património. Aqui, eu não vou ler tudo, mas é importante, até vou ler o que está aqui sublinhado, digamos, o que está aqui sublinhado, que nós temos, nos primeiros 6 meses em exercício, o Presidente da República que sair desta candidatura levará à Assembleia da República uma lei de responsabilidade fiscal. Atenção a isto. Não se pode andar a reestruturar empresas do Estado sem que a gente tenha uma lei de responsabilidade fiscal, porque a gente tem que saber onde é que estão os cabecilhas. Vamos lá. Com vista a aprimorar o quadro jurídico e reformulação e implementação da política fiscal, também será promovido o estabelecimento de um Conselho Fiscal Independente. Paro por aqui, não quero descansar, andar a ler o manifesto de novo. 2 coisas importantes. Portanto, uma lei de responsabilidade fiscal, um Conselho Fiscal Independente. Isto é fundamental. Senão estamos a fazer a mesma coisa. É aquilo, mostra-me lá a imagem, por exemplo, aí de Fernando Lima, que fala um pouco do que aconteceu nas eleições.
Ele faz uma frase muito interessante, é uma frase da primeira página do canal de Moçambique, em que está o Fernando Lima. É muito interessante ver o que ele diz sobre o processo eleitoral, que vamos dizer que é praticamente a mesma coisa que vamos dizer sobre estes negócios do Estado. Não conseguem ter a página, está bem. Então, o que o Fernando Lima diz nesta página? Ele diz, aí está. O que diz aqui o Fernando Lima? Ele diz que naturalmente é preciso responsabilizar, é preciso sancionar, né, os cabecilhas do regime. Portanto, aquilo que aconteceu no processo eleitoral, das irregularidades gravíssimas que foram cometidas, os ilícitos eleitorais, os crimes eleitorais, nunca se pode avançar para os passos seguintes sem responsabilizar os cabecilhas, os responsáveis por terem destruído o processo eleitoral, os responsáveis pela crise que o país entrou hoje, pela destruição que está sendo causada hoje. É preciso responsabilizar aqueles que estiveram na origem, na causa de toda a hecatombe, toda a destruição da transparência do processo eleitoral. A mesma coisa, na LM, no setor empresarial do Estado, temos que encontrar quais são os cabecilhas na LM que destruíram as LM, que estão a destruir o setor empresarial do Estado. É importante isto. E isso só se fará com uma lei de responsabilidade fiscal e com um conselho fiscal independente. Esta que é a grande proposta, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista normativo, que nós trazemos no nosso manifesto. Bom, alguém pode perguntar, mas como é que essa lei, o que traz a lei, como é que é esse Conselho Fiscal Independente? Bom, isso já é matéria da gente dar-lhes assessoria, não é? Se quiserem assessoria, podem vir. Mas se querem mais, comprem o nosso manifesto, que vê detalhes, como é que isto é feito em termos pormenorizados. Bom, caros amigos, o que nós temos agora? Também já vimos aqui o ponto prévio, agora podemos ver, vamos entrar numa rubrica que chamamos de VM7 Análise. VM7 Análise. Ok, o que nós vamos analisar hoje? Na rubrica VM7 Análise, vamos analisar a abertura do ano judicial. Penso que temos algumas imagens, não temos? A abertura do ano judicial. Esta é uma imagem que mostra a abertura do ano judicial. Bom, o que é importante aqui dizer que foi dito na abertura do ano judicial? Primeiro, o discurso do Matai Reza, o presidente da UIR, presidente, digamos, da Unidade Operativa de Assassinato do Povo. Ele faz um apelo, né, que os magistrados movam processos contra aqueles que organizaram manifestações e por aí fora. Portanto, é um exemplo típico de que, de fato, não se espera absolutamente nada desta pessoa em matéria da reforma legal, portanto, em matéria de independência de poderes, portanto, em matéria de autonomia dos órgãos de soberania. Portanto, continuamos com uma visão partidocrata, uma visão partidarizada ao extremo dos órgãos públicos. Portanto, o Presidente da República não tem que dar recados, não tem que dar instruções ao sistema judiciário, como é que o sistema judiciário funciona. Porque as manifestações, sim, podem ter parte negativa, podem ter parte criminosa, mas também pode ter parte de direitos. Então, o que leva o presidente Matai Reza a dizer que as manifestações só têm um lado negativo? E o lado negativo está com os manifestantes. O lado negativo não pode estar com aquele que mandou assassinar os manifestantes. Até mesmo no dia da tomada de posse, que assassinaram 3 jovens. No dia da tomada de posse, assassinaram 3 jovens e no dia seguinte foram fazer um culto interreligioso de arrependimento. Veja, assassinam 3 pessoas, dia seguinte há culto de arrependimento, no culto de arrependimento manda prender um pastor. Quer dizer, agora estamos aqui até a brincar com coisas de Deus. Isto é uma brincadeira de muito mau gosto. Então, é extremamente negativo esse discurso de dizer que tem que se levantar processos, responsabilizar manifestantes. O que é isso? Tem que responsabilizar o Bernardino Rafael, que mandou matar 400 pessoas e anda por aí a dar entrevistas. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o discurso do bastonário da Ordem dos Advogados. Não é? Portanto, este discurso, muita gente aplaudiu, mas eu quero vos chamar a atenção a uma coisa.
Está bem aquele apelo. Está a ouvir bem? Ok, muita gente aplaudiu o discurso e tal, um bom discurso, levantou questões candentes, foi muito ousado, foi muito corajoso. Bom, eu gosto muito do Dr. Martins, até somos amigos, temos falado de forma muito aberta, muito cordial, tenho ligado para ele a qualquer hora, temos uma relação muito boa. Mas agora, falando de aspectos do Estado, eu não fiquei muito satisfeito com este discurso, por uma razão muito simples, porque, vejam só uma coisa, o único bastonário que não era ousado, que não era corajoso, que não era, digamos assim, motivado, que só foi o Cauio, né, que está na CNN. O resto dos bastonários sempre tiveram discursos inflamados, sempre tiveram discursos de vanguarda, sempre tiveram discursos expevitados, né? tiveram discursos com algum catalisador para mudança, para as reformas. Todos eles sempre tiveram isso. Não vais encontrar nenhum discurso de nenhum bastonário que não tenha esta parte. Portanto, apenas nós nos atermos no discurso, na abertura da noite, isso não é suficiente. Isso é mais do mesmo. Portanto, o importante agora é nós avançarmos com medidas concretas, com ações ousadas, com coisas para mudar as coisas. Né? Passa-me a repetição. Por exemplo, o bastonário da Ordem fala da necessidade da despartidarização do Estado, fala da necessidade da revisão profunda da Constituição da República. Vamos lá analisar essas duas coisas. Para mim, há quanto tempo está-se a falar da despartidarização do Estado em Moçambique? Pelo que eu sei, praticamente há 30 anos, desde que nós tivemos as primeiras eleições multipartidárias de 1994, comecei a ouvir falar disso com o presidente da Câmara. A minha questão é hoje, o que é que a Ordem dos Advogados, em termos concretos, apresentou de um projeto, de uma iniciativa legislativa para a despartidarização do Estado? Nada. Estamos a ter um bom discurso agora sobre despartidarização. Vamos chegar ao fim do ano. O que a Ordem vai apresentar como iniciativa legislativa? Nada. Em termos de revisão da Constituição da República, há quanto tempo, quais são as propostas concretas de uma revisão da Constituição profunda feita pela Ordem até hoje? Zero. Discursos bonitos. Atos concretos, efetivos, zero. Então, não nos atemos muito só nas palavras que podem nos inflamar de alegria, podemos exaltar, mas depois ficamos com uma mão cheia de nada. Então, eu estou a desafiar a própria Ordem para passar um pouco para coisas mais concretas, para o plano mais concreto, para o plano objetivo, para o plano tangível. Nós queremos coisas tangíveis. Não queremos apenas discursos genéricos, abstratos, formais, doces, politicamente corretos e socialmente aceitáveis. Não, nós queremos coisas tangíveis. Só para vos dar um exemplo. O professor Gilles Stark, né, quando ainda estava a trabalhar, coordenou um projeto na égide da GDI, né, um projeto completo da revisão constitucional em Moçambique. É um projeto concreto que ele apresentou. Então, eu desafio a Ordem a apresentar um projeto, não é? Projeto é aquilo que é feito na Assembleia da República, tanto as bancadas é que fazem projetos, quando é de fora são propostas, que apresenta uma proposta legislativa profunda da revisão constitucional. Que faça isso a Ordem, que o faça. Né? Só em Portugal, o professor Miranda, que é digamos assim, um guru do direito, né? Um constitucionalista, digamos assim, que está quase na Torre do Marfim, quando ele não concordou com a Constituição de Portugal, ele apresentou na Assembleia da República Portuguesa um documento de revisão geral da Constituição Portuguesa. Então, é isto que tem que ser feito. Não andar apenas em discursos. A gente fala da despartidarização do Estado, mas afinal de contas, o que é a despartidarização do Estado? O que é em concreto? Qual é a proposta que vamos apresentar que represente isso, que a Ordem pode apresentar? Vamos lá ver, por exemplo, temos aí uma capa do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado. Vamos lá ver só um exemplo como aquele. Este estatuto eu estive a estudá-lo com alguns amigos nossos, juristas de Moçambique, de Angola, da Guiné-Bissau, que fazem agora parte da nossa assessoria jurídica. E coisa curiosa, espantosa, existem mais de 10 artigos neste documento que para a contratação, progressão na carreira no Estado, vem a palavra, o critério da confiança. Confiança.
A Constituição da República, se não estou em erro, no artigo 253, mostra como é que as pessoas acedem ao Estado, como é que acedem como contratados no setor público. E lá vem mérito, vem outros critérios, mas vem mérito, que eu saliento. Não vem confiança. O que é isto, confiança? Significa que o que está aqui no Estatuto, que dizem que a confiança é importante para a progressão na carreira, para a contratação, por outro lado, estamos a dizer de onde é que vem a confiança? Um critério subjetivo. O que é a confiança? Confiança é você ter cartão de um partido político que está a controlar o Estado. Então, esta, por exemplo, podia ser um dos elementos do que é despartidarizar o Estado. Vamos pedir a revisão do Estatuto Geral dos Funcionários dos Agentes do Estado e retirar a palavra confiança como critério para aceder ao setor público. Aí estaria uma coisa concreta que eu desafio a ordem, por exemplo, a dizer, por exemplo, fazer uma análise sobre isto. Mas para falar de um aspecto pequeno, mas que isto aqui é importante, né? Bom, eu queria fechar este assunto, esta rubrica do VM7 Análise, eu queria ir para uma outra rubrica que é VM7 Denúncia, que para essa rubrica nós já temos uma vinheta. Passa a vinheta e daqui a pouco voltamos a falar. Até já. A desertificação já começou. A corrupção na exploração da matéria secreta. Estamos a devastar o país, desertificado. Ok, estamos de volta, agora estamos na rubrica VM7 Denúncias. Bom, a primeira denúncia que eu queria apresentar aqui é a denúncia sobre mim próprio. Também tenho o direito, né? Não vou apresentar só denúncia dos outros, também tenho que apresentar uma denúncia sobre mim próprio. Bom, agora corre muito, vi nas redes sociais, que na Procuradoria há uma reunião que estão a organizar para matar o Venâncio, estão querem mover muitos processos, crimes contra o Venâncio, querem dar cabo do Venâncio, porque querem prender o Venâncio. Tenho ouvido tanta coisa, muitas pessoas já até me ligam, epa, tens de ficar escondido, não saias de casa, porque houve uma reunião secreta, querem te abater. Epa, eu já disse, voltei ao país para enfrentar a justiça. Se há processos de crime contra mim, estou aqui disposto e vou responder perante a justiça. Portanto, eu não tenho medo absolutamente nenhum disso, nem medo de ser morto. Estou aqui, eu voltei ao país para enfrentar a justiça e continuar a lutar pelo meu povo. Portanto, isso é tirar o cavalinho da chuva, a questão de matar, de prender, não sei o que, isso não mexe absolutamente nada em mim. Agora, o que eu vou fazer é dizer o seguinte: essas coisas todas dos processos começaram contra mim. Eu ainda estava no exterior, estava exilado. Eu fiz, nessa altura, pedi a minha mandatária para fazer uma carta para o ex-presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse. Apresentem-me lá aí a carta, que está escrito o protocolo. A presidência da República, ainda está aí. A presidência da República de Moçambique recebeu esta carta. E nesta carta, nós colocávamos para o presidente Filipe Jacinto Inhosse a questão de clarificar os processos crime que estavam a ser movidos contra o Venâncio Mondlane. Porque ele dizia que eu devia vir ao diálogo. Então eu disse, processos crime, mandatos de captura, onde é que estão? Esta carta não teve resposta até hoje. Está aí. É uma carta de novembro, né? Penso que esteja a ver muito bem. Não teve resposta até hoje. Se o Estado tem movido os processos de crime contra um cidadão, o cidadão pede esclarecimento, o Estado tem que dizer, as instituições públicas têm que dizer, o teu crime é 1, 2, 3, 4 e 5. Não houve. Do mais alto magistrado da nação, né, com todos os problemas técnicos que essa palavra tem, mas o mais alto magistrado da nação não me respondeu quais são os meus crimes, ou quais eram a abordagem que ia fazer contra os meus crimes. Vamos lá passar para o slide seguinte. Esta é a minha denúncia de hoje. Portanto, para além disto, nós solicitamos, né, enviamos, ainda bem, aqui está, nós enviamos um pedido para a Procuradoria-Geral da República para esclarecer, porque eu ouvia falar, até vi comunicados da Procuradoria a falar de crimes do Venâncio, da responsabilidade civil. O Venâncio que nunca tinha sido notificado,
o advogado do Venâncio nunca foi notificado, o mandatário do Venâncio nunca foi notificado, mas a Procuradoria estava a comunicar com o povo via redes sociais. Então nós enviamos um pedido à Procuradoria a solicitar esclarecimentos e informação de quais são os crimes movidos contra o Venâncio Mondlane. Infelizmente, até hoje que eu vos falo, passado mais de quase 2 meses, a Procuradoria pura e simplesmente não responde. E veja que nesta carta, nessa segunda página, ainda pedimos audiência. Está aí, está escrito. Pediu-se audiência ao Procurador-Geral da República. Até hoje não responde ao pedido de audiência. Então, em que país é que nós estamos? Mostra-me lá o documento a seguir, que tem a ver, penso eu, que é o documento que mostra em detalhes o pedido que foi feito. Não, este aqui está bem, tudo bem, não tem problema. Este documento, como vocês veem, é uma instrução do tribunal para se bloquear as contas do Venâncio Mondlane. Portanto, bloqueou-se as contas bancárias do Venâncio Mondlane, mas a própria Procuradoria não diz quais são esses crimes ou processos que motivaram bloquear as contas do Venâncio Mondlane. Está aqui uma instrução judicial a mandar bloquear as contas do Venâncio sem fundamento, sem notificação, sem conhecer qual é o processo. Por isso que hoje tomamos a decisão de questionar os próprios bancos que bloquearam as contas. Qual é o fundamento que vocês usaram para bloquear as contas do Venâncio Mondlane? E já pedimos, já mandamos ofício para os bancos, para que os bancos digam em que se basearam para bloquear as contas do Venâncio Mondlane. Qual é digamos assim, qual é a instrução? Porque os bancos também têm um contrato com os clientes. E têm um contrato de confidencialidade com os clientes. Portanto, os próprios bancos não podem, só porque veio uma ordem judicial, automaticamente bloquear uma conta. Não pode. Isto tem procedimentos. Não é tão automático assim. Veja só, tem as contas bloqueadas. Peço para passar para o outro slide. Agora aqui estou a aproveitar também esse espaço para falar de mim próprio. Né? Então, passo para o outro slide, faz favor. Então, nós temos, eu penso que deve ser o documento que mostra em detalhes o pedido que foi feito à Procuradoria. Aí está, aqui está. Portanto, um pedido de informação detalhado à Procuradoria a solicitar, podemos passar para a próxima página, né? Vamos passar para a próxima página. Estão a ver aqui a solicitar informação, mas vamos lá passar para outra página para vermos esta procuração, passamos para outra página. Olha, para aqui um bocadinho. É importantíssimo ver esta publicação do jornal País. Antes da minha vinda a Moçambique, há uma conferência de imprensa que foi dada pelo presidente do Tribunal Supremo, né, o Dr. Lino Muxanga, a dizer que não havia processos nenhuns contra o Venâncio Mondlane. Mas vejam que a Procuradoria já tinha feito comunicados públicos a dizer que havia processos contra o Venâncio Mondlane. Peço para passar a outra página. A página a seguir. Peço para passar. Pode ser ainda o mesmo assunto. Portanto, aqui também, isto aqui importa, não é? Ainda fala ainda do Tribunal Supremo, podemos passar para outra, né? Ainda aqui sobre o Tribunal Supremo, podemos passar para outra página. Portanto, aqui também ainda fala do mesmo assunto. Não sei se há alguma coisa interessante aí. Portanto, até o fim. Portanto, isto é importante ver até que ponto é que as nossas instituições estão a trabalhar. Portanto, a Procuradoria até agora não apresenta nenhum processo contra o Venâncio, mas diz ao público que há processos crime contra o Venâncio Mondlane. Então, podemos ver o próximo slide nessa matéria. Penso que é o último, né? Já não temos nada. Mas queria informar que nós já começamos também. Temos um grupo de juristas, tanto a nível nacional como a nível da África, que estão a apoiar esta causa e que eles já, digamos assim, estão-nos a instruir, estão-nos a orientar neste momento a tomar algumas ações. Portanto, já começamos com este processo. Começamos com os bancos, para os bancos esclarecerem até que ponto é que tiveram base para o bloqueio das minhas contas e também queremos esclarecimentos sobre os processos crimes movidos contra o Venâncio Mondlane. Portanto, esta parte tem a ver com a denúncia que eu próprio estou a levantar em relação ao assunto privado. Mas também nós temos outro tipo de denúncias, não é? Temos denúncias, aqui eu vou pegar na minha cábula,
porque nós temos um e-mail em que nós, no nosso e-mail, estamos a receber milhares de denúncias e vão desculpar, não vamos poder mostrar todas as denúncias, né? Não vai ser possível mostrar todas as denúncias, mas vamos selecionando algumas, sendo certo que nós estamos a solicitar que as pessoas apresentem o maior número possível de provas, não é? A primeira denúncia que nós temos, que foi apresentada aqui, é um assassinato que aconteceu em Tete, né? Aqui temos, exato, muito bem. Temos aqui um assassinato que aconteceu em Tete, um baleamento mortal do jovem John Chimika Tomé. Portanto, é importante que as denúncias tenham nomes, tenham como é que ocorreu, se possível, o contacto para nós falarmos. Portanto, foi no dia 24 de dezembro de 2024, aqui fala a pessoa que fez a denúncia, onde o meu irmão, de nome John Chimika Tomé, falecido no dia 24, vítima de baleamento mortal no peito, veja só, residia no bairro da Liberdade, unidade 12. Vejam só, tá? E veja uma coisa, vulgarmente conhecido como bairro 12, distrito de Moatize, província de Tete. O mesmo não fazia manifestação, saía da sua atividade de garimpo, vinha de motorizada, chega ao terminal, o homem deixou a moto próximo da padaria Gafuri. O homem viu a polícia desdobrar-se de Mahindra e um dos policiais apontou a arma e disparou um tiro no peito do malogrado. De referir que o jovem foi um dos revolucionários da causa. Foi membro da mesa do Podemos. Deixou uma viúva e 2 filhas. É importante referir quando diz foi membro da mesa do Podemos. Esses todos que eram membros da mesa do Podemos eram pessoas que trabalhavam no projeto de Venâncio Mondlane. Podemos nunca ter pessoas para fiscalizar o processo. Portanto, é muito importante, queremos deixar essa denúncia para se ver que temos casos concretos em que a polícia está a assassinar pessoas. O jovem que não estava metido em nenhuma manifestação, a sair da sua atividade de garimpo com a sua motorizada, leva um tiro no peito. Aqui é um caso concreto, porque às vezes dizem que a gente não apresenta casos, a gente não apresenta nomes, não há. Aí está um caso concreto. Temos também um baleamento que aconteceu aqui perto, em Chibuto. Aqui está, em Chibuto. Portanto, aqui estamos a falar deste senhor irmão do Shelton Mafale. Boa tarde, venho por este meio pedir apoio para o meu irmão, que também é meu vizinho e que atualmente se encontra internado no Hospital Provincial de Xai-Xai. Ele foi baleado na perna durante as manifestações da cidade de Chibuto e estamos a pedir ajuda. Qualquer apoio será bem-vindo. Para mais informações podem entrar em contato. Está aqui, jovens baleados com balas reais. Ok, podemos passar para a próxima denúncia, né? Podemos passar para a próxima denúncia. Essa denúncia eu vou tentar resumir. Aqui estamos a falar de jovens que estavam na sua vida privada e chega um carro, né? Podemos passar para frente para vermos aqui a viatura. Uma viatura de marca AJA. Esta viatura, é bom tirar o meu quadrado daí para as pessoas verem a matrícula do carro, né? Era bom talvez passar o quadrado para outro sítio, porque aí as pessoas não conseguem ver. Ok, aí tens a chapa de inscrição, matrícula AJA 592 MP. Esta é uma viatura da polícia. Então, estes 3 homens da polícia, né, encontraram na Avenida Marginal, no dia 26 de janeiro, isto muito recentemente, às 6 horas, um Mazda D1000. Mazda D1000, foram lá, interpelaram os jovens, fizeram muitas ameaças, tentaram revistá-los à procura de suruma e não sei o que, eles não tinham suruma. Os jovens foram violentados agressivamente. Estão aí as provas dos tais polícias que fizeram isto. Se a PGR quiser, se o Ministro do Interior quiser, se o Comandante-Geral da Polícia quiser, tem que investigar este caso para saber por que foram agredir verbalmente jovens com acusações muito graves e sem nenhuma razão de ser. Bom, temos também outra denúncia. Temos uma denúncia aqui, qual é que é? Já estamos próximos, sabe? Estamos aqui a terminar. Temos aqui essa denúncia que aconteceu no bairro de Nitiqueire, Nampula, Domingos Saúde, baleados pelos agentes da polícia, não é? Saudações, espero que esteja bem de saúde. Fui baleado na perna no dia 15 de janeiro pelos agentes da PGR e não estou a receber tratamento sem assistência médica, sem direito à visita, muito menos apoio familiar.
Portanto, essas pessoas estão a pedir apoio. Eu gostaria, nós já passamos várias vezes os números das mães solidárias que estão em todo o país a ajudar essas pessoas que estão nessas condições. Portanto, quem puder é só contactar as mães solidárias e passar, digamos, os números e passar a ajuda necessária, não é? Portanto, temos também mais uma denúncia agora do Porto de Maputo. Porto de Maputo. Temos uma denúncia do Porto de Maputo, né? Temos aqui uma denúncia de trabalhadores do Porto de Maputo que falam da exploração do homem no Porto de Maputo. Exploração, como dizia o Samora Machel, exploração do homem pelo homem. Então eles dizem que são estivadores de várias empresas, como a Manica Moçambique Terminais, RGB e tantas outras, e que são parte do departamento de engenharia. São jovens estivadores que dizem que recebem 1.500 por cada 15 dias. Vejam só, esse tipo de trabalho tão pesado a receber abaixo do salário mínimo da agricultura, que é o setor mais baixo. O setor da agricultura, mostra-me a imagem do Porto, faz favor. O setor da agricultura, o salário mínimo são 5.800. O setor aeroportuário está-se a dizer 1.500 cada 15 dias, está a dizer 3.000 meticais por mês. A começar aí já uma grande violação. O Ministério do Trabalho tem que atuar aqui. E para além disso, dizem que trabalham sem um tal chamado HST, Higiene e Segurança no Trabalho. Portanto, estão expostos a poeiras, porque vocês sabem que no Porto de Maputo há vários minérios que são transportados. Estão expostos a poeiras dos vários minérios e não têm assistência médica, não têm assistência medicamentosa e estão a receber abaixo do salário mínimo. E outra coisa que dizem que já passam muitos anos, a tabela se mantém, não temos direitos a contratos, a refeição que chega é prejudicial à saúde por conta da exposição a poeiras e vários minérios. Pedimos intervenção do presidente Venâncio Antônio Vila Mulher. Está aí, estamos a apresentar. Ninguém diga que isto não foi dito em público. Está aí um caso. Se for averiguado, os trabalhadores não tiverem a dizer a verdade, vai ficar sabido. Se estão a dizer a verdade, então tem que se corrigir. Tem que se corrigir essa situação. Temos também uma denúncia aqui de racismo, maus tratos, no Casino Marina. Desculpa, eu vou dizer os nomes. Agora, se provar depois que o que foi dito não é verdadeiro, que se diga, mas vamos dizer os nomes, porque essas pessoas não têm voz, não têm onde ir se queixar. Tem uma denúncia. Dizem que aqui os trabalhadores são tratados como animais. E tem lá um senhor que diz que é do Sri Lanka, que ele é o tal chefe, que diz que manda ameaças, trata os moçambicanos como se fossem cachorros, chamam-os de macacos e trabalham mais de 10 horas por dia. E dizem que não, isso são princípios da Sri Lanka. Então estamos em Moçambique, mas em Moçambique nós temos que ser guiados para a lei do Sri Lanka, não a lei do Moçambique. E infelizmente os trabalhadores dizem que já foram várias vezes reclamar no Ministério do Trabalho e não tem, infelizmente, não tem resposta absolutamente nenhuma. Aqui está trabalho, Ministério do Trabalho, Inspeção de Trabalho, verificar o que está a acontecer com os trabalhadores e corrigir isto. Nós, no nosso país, não podemos ser tratados assim, como macacos, ser tratados como cães, sermos tratados como animais. Isto é inadmissível, ok? Acho que já tínhamos falado do Porto, já tínhamos falado disto. Temos já também aqui uma denúncia, a mesma denúncia, nesta tal de Chinatown também, que os trabalhadores reclamam maus tratos, são tratados como animais. Também vamos passar para a Escola Primária de Murupelana. Escola Primária de Murupelana. Então estamos agora a entrar no setor da educação. Não temos imagens. Está aí. Escola Primária de Murupelana, que agora duplicaram os turnos dos professores. E há duas senhoras que estão a trabalhar lá, estão grávidas, quase no 9º mês. E são obrigadas a fazer 2 turnos numa situação de gravidez de quase 9. E são ameaçadas que não podem reclamar, não podem se queixar.
e tem que fazer horas extras, que essas mesmas horas extras depois não são pagas. O Ministério da Educação tem uma nova ministra, tem um caso para averiguar, verificar o que está a acontecer aí. Depois, por último, temos temos uma denúncia da Universidade Eduardo Mondlane, a universidade onde eu estive lá presente, onde eu me formei, e aqui os estudantes reclamam porque as taxas de inscrição estão demais, não é? São cobrados agora 1.530 meticais de inscrição por disciplina, contra os 600 meticais da taxa normal. Isso justificando que houve atrasos, a taxa agravada por estar fora do período estipulado para o fim do curso. Portanto, como está fora do período estipulado para o fim do curso, estão a sofrer um agravamento da taxa para 1.530 meticais, quando devia ser de 600. Estava a falar da universidade pública. Universidade pública, não é privada. E as pessoas a tratarem as coisas como se estivessem no setor privado. Não é? Isto não faz sentido. Setor público, onde é que as pessoas vão sentir a distribuição dos recursos naturais do país? É aqui, no setor público. Não podemos estar a aplicar taxas, esse tipo de medidas, como se fosse o privado. É a forma de redistribuir a riqueza, redistribuir os dividendos para os moçambicanos. Bom, caros amigos, este foi o programa de hoje, mas eu queria dizer o seguinte. Nós já instalamos o governo sombra, como alguns dizem, governo alternativo, ou sei lá, outro tipo de coisas, mas nós chamamos de governo do povo. E o governo do povo vai passar a fazer isto que estamos aqui a fazer. Não é? Não vamos permitir que o nosso povo seja enganado, não vamos permitir que haja má gestão da coisa pública, não vamos permitir que não haja monitoria das injustiças que estão sendo causadas ao povo. Vamos estar aqui e vamos apresentar propostas, como também estamos a preparar uma proposta alternativa do programa quinquenal do governo. Já está aí. Vamos trazer qual é o programa quinquenal do governo adequado para 5 anos para desenvolver Moçambique. O que é importante? Então, nós temos já um programa que vamos apresentar ao público. É isso que vamos fazer. Se for para falar da lei de petróleos, vamos apresentar uma lei alternativa de petróleos. Se for para falar da política de educação, vamos apresentar uma política alternativa para a educação. Então, é este o papel que nós vamos continuar a desempenhar, estando do lado do povo, defendendo o povo e usando todos os meios para mostrar que, de fato, as pessoas votaram num manifesto e é isto que as pessoas querem ver implementado. Então, é este trabalho que nós vamos continuar a fazer e vamos fazer. Mas para tal, nós temos colaboradores, pesquisadores nossos, também estão a ser perseguidos, perderam empregos, perderam os seus negócios, para funcionar este governo do povo. Então nós vamos pedir que você contribua. Para contribuir, aqui estão as várias formas de contribuição. Portanto, você tem a conta M-Pesa, você tem a nossa conta Emola, você também pode, que estiver no estrangeiro, contribuir por via do PayPal, pode contribuir também via do Wise, você pode contribuir também por via da criptomoedas, ok? Nós também temos criptomoedas. Hoje em dia existem bancos virtuais de chamadas criptomoedas. Também tens aí uma forma, tens a possibilidade aqui à direita, tens criptomoedas, né? Tens a Bitcoin. E a outra, o que é que nós temos aqui? Portanto, temos duas possibilidades de criptomoedas. Tens aqui dentro do país Emola, M-Pesa, tens o PayPal, tens o Wise. Portanto, tens aqui todas as possibilidades de poder contribuir para o governo do povo. Fazer o quê? Primeiro, continuamos a pesquisar políticas públicas, fazemos pesquisa, analisarmos, propormos políticas que vão de acordo com aquilo que o povo quer. 2, continuarmos a fazer visitas no terreno ao nosso povo, denunciando injustiças, apoiando as pessoas que estão a ser baleadas, estão a ser presas, estão a ser feridas. Portanto, é este trabalho imenso que é importante e o governo do povo precisa de dinheiro. Vamos falar abertamente, precisa de dinheiro e você vai contribuir com isso.
quem puder, o povo no geral, eu queria que a partir dessas contas, o povo no geral pudesse contribuir com 10 meticais por mês, ok? Manda ali para o M-Pesa, por Emola, 10 meticais por mês é suficiente. Todos os meses tira só 10 meticais para o nosso M-Pesa, tira 10 meticais para o nosso Emola. Você estará a ajudar o governo do povo para que a gente continue a lutar, para que não prevaleçam os assassinatos, para acabar com as balas comuns como aquelas que nós fomos ver em Tete, para acabar com baleamentos, para acabar com os raptos, para acabar com os sequestros, para acabar com a roubalheira dos fundos públicos, para acabar com essas políticas desastrosas que estão a acontecer agora com o nosso próprio Estado, com o nosso próprio país. Não é? Então, tudo isto é preciso que o governo do povo esteja forte, que o governo do povo tenha capacidade financeira de se manter vivo. Então, queria pedir o seu apoio, povo no geral, nosso povo, tira 10 meticais só, manda para o nosso Emola, para o nosso M-Pesa por mês. 10 meticais por mês é suficiente. Depois temos as contas PayPal, temos a conta Wise, temos criptomoedas também. Você pode enviar criptomoedas, né? Tá? Você pode enviar criptomoedas também para nós. Bom, caros amigos, e assim foi mais uma edição VM7 Live do Governo do Povo de Moçambique. Foi um prazer enorme trabalhar para si, foi um prazer enorme estar aqui fazendo este trabalho em prol dos moçambicanos, em prol de Moçambique, em prol das gerações vindouras, as gerações futuras. O que é que nós vamos dizer agora? Ana Malala! Um forte abraço, um beijo e